Bom dia, meu nome é Bruno. Eu vou dar uma aula sobre sistema digestório para o segundo ano C. Esse é o meu trabalho da microaula. Primeiramente, nós temos na introdução o para que serve o sistema digestório. Basicamente, para manutenção e funcionamento do corpo, como ele vai quebrar os alimentos que são ingeridos desde a mastigação feita na boca até desfazer o alimento no ácido estomacal. Ele vai quebrar os alimentos ingeridos, absorver os nutrientes e usar eles para fazer a produção de energia, para poder fazer essa manutenção e funcionamento do corpo através da energia que vai ser gerada pelos alimentos que vão ser ingeridos. Aqui nós começamos já a parte das estruturas do sistema digestório. Nós começamos primeiramente pela boca. Já na saliva, nós temos, que é composta basicamente por água e proteínas, ela também tem enzimas digestivas que vão ser capazes de fazer a degradação do amido, que são contidos em cada alimento. Então aqui nós já podemos ver que a digestão ela começa diretamente na boca através dessas enzimas. Enquanto a gente vai mastigando o alimento para poder triturar ele, aumentar a superfície de contato, ou seja, deixar o alimento bem menor para poder fazer a digestão lá no estômago ser mais fácil, a saliva já está agindo, essas enzimas da saliva já estão agindo no alimento, quebrando o amido dele. Aí nós temos também a língua, que ela possui diversas papilas gustativas com diferentes formatos que favorecem a degustação dos alimentos. Ou seja, existem várias papilas gustativas na língua toda, praticamente, só que principalmente mais para a parte do fundo da língua, lá para a parte do fundo da boca, que vão ser responsáveis por você conseguir sentir os gostos das coisas, todos eles. E como tem diversos formatos, algumas delas são mais sensíveis aos gostos e outros não. E outras menos, mas todas elas servem para poder ter esse sentido da gustação. E os dentes, que são compostos principalmente por cálcio, são extremamente rígidos e a sua função é triturar o alimento, como já havia comentado, para poder diminuir o tamanho do alimento e facilitar a digestão no estômago. Seguindo a linha do sistema digestório vem o esôfago, que é uma espécie de cano, entre aspas, que é formado basicamente por músculos e uma membrana de mucosa. A luz desse tubo ela é colabada, ou seja, esse tubo fica o tempo todo fechado e ele só vai se abrir quando o alimento está passando naquele lugar. Ou seja, você mastigou o alimento e na hora de engolir ele vai passar pelo esôfago e enquanto vai passando, aquela região em que o alimento está é onde vai estar aberto a luz, é onde não vai estar grudado uma parede na outra desse tubo. Só nessa região que vai ter a luz aberta, o resto o tubo fica completamente fechado o tempo todo. Diferentemente da traqueia, por exemplo, que é o tubo responsável pela respiração, que fica o tempo todo aberto para a passagem do ar. Ao seu final, existe uma estrutura, ou seja, ao final do esôfago, lá embaixo, perto do estômago, a divisão entre esôfago e estômago, existe uma estrutura chamada esfíncter esofágico, que ela mantém fechado o tempo todo para poder evitar que o ácido estomacal suba. Um exemplo de quando está com um problema ou que essa espécie de válvula, que é chamada de válvula, está com defeito, digamos assim, é a gastrite, que é aquela queimação que ocorre no esôfago. Por que isso ocorre? Porque o ácido estomacal está subindo por conta de uma deficiência que possa ter nesse esfíncter esofágico. Essa é a parte mais estreita do sistema digestório completo. Então, desde a boca até o final, lá no ânus, todo o sistema digestório, essa é a parte mais estreita. Seguindo, então, nós temos o estômago. É a parte mais dilatada do sistema digestório e possui basicamente 4 partes, que é a cárdia, que é logo depois que termina o esôfago, vem a cárdia. O fundo, que é essa parte de cima, deixa eu ver se consigo pegar uma caneta para mostrar. Acho que dá para ver, mas é nessa região mais superior aqui, que é o fundo. O corpo, que é basicamente dessa parte aqui para baixo, até aqui mais ou menos. E o piloro. O corpo é onde vai ser armazenado o alimento. Já o fundo ele tem basicamente ar, não é composto de mais nada. Então o alimento vai ser armazenado no fundo e digerido ali pelo ácido estomacal. Ele vai variar no tamanho e na forma dependendo da estatura e do tamanho do indivíduo que ele pertence. E ele também possui diversas pregas dentro dele que permite uma mobilidade, digamos assim. Ou seja, quanto mais vazio está o seu estômago, se você está muito tempo sem comer, ele vai ficar bem pequeno, vai ficar bem reduzido o tamanho dele por conta dessas pregas, que são tipo umas dobras de pano. Imagina um pano dobrado, cheio de dobrinha, uma camisa dobrada. Aquelas dobrinhas é basicamente o que tem dentro do estômago que vai manter ele bem pequeno.
Conforme você vai ingerindo alimento, essas dobrinhas vão se desfazendo, o estômago vai abrindo cada vez mais para poder caber a comida, o alimento. E ele vai estocar e tratar o alimento com o ácido estomacal. Então ele vai estocar porque ele mantém o alimento lá dentro por bastante tempo, enquanto trata, entre aspas, dele. Ou seja, vai quebrando as suas moléculas e vai transformando em nutrientes para poder ser absorvido depois. Vai quebrando o alimento, transformando ele em quilo, que vai ser absorvido os nutrientes mais para frente no duodeno, que a gente já vai falar também. Aqui no intestino delgado nós temos o duodeno, que ele tem o início no ósteo pilórico, que é a divisão entre o estômago e o início do intestino, que também é uma válvula, e ele dá início à transformação do quilo em nutrientes, e ele tem uma forma de C que vai ficar em torno do pâncreas, que a gente já vai ver uma imagem também. Ele é o principal responsável pela absorção dos nutrientes, ou seja, o quilo vai estar ali naquela região, e as paredes desse duodeno, desse início do intestino, vai absorver todos os nutrientes compostos nessa região. O intestino todo, tanto o delgado quanto o grosso, eles têm musculatura lisa. E como já se sabe, a musculatura lisa ela não faz contração. Então, para poder fazer o movimento das fezes, para que ela saia, é necessário um movimento peristáltico, feito pelo sistema nervoso periférico, que vai, controlado pelo cérebro, é involuntário esse movimento, que vai fazer com que essas fezes vão sendo liberadas, vão sendo movimentadas até chegar ao final para ser liberada. Ela é ligada à vesícula biliar e à vesícula pancreática por ductos, né? Para que possa ser secretado esses sucos no duodeno, tanto o suco biliar quanto o suco pancreático, que a gente já vai falar um pouco mais deles também, que vão sair dos seus respectivos órgãos, tanto a vesícula biliar quanto o pâncreas, indo em direção ao quilo para poder dissolver, fazer a quebra das gorduras. E o intestino todo tem uma superfície lisa. Aqui nós vamos falar sobre o suco pancreático e o biliar. O suco pancreático ele é produzido no pâncreas e o biliar no fígado. Apesar de ter uma vesícula biliar, não é ela quem produz. Eu vou pegar aqui, vou pegar uma canetinha de novo. Essa daqui é a vesícula biliar e ela serve apenas para armazenar a bile. Quem produz a bile é o fígado, esse órgão aqui. Como vocês podem ver, o duodeno é essa região e ela tem formato de C, que fica meio que encobrindo o pâncreas, uma parte do pâncreas. E aqui estão os ductos do pâncreas, que dão diretamente ao duodeno, e aqui está o ducto que segue da vesícula biliar. Basicamente, o suco biliar e o pancreático ele vai liberar uma insulina. Ele vai liberar insulina e glucagon no organismo e a bile vai atuar na digestão de gorduras e na absorção de nutrientes que passam pelo intestino. Então ele vai lá, vai ser quebrado, as gorduras vão ser quebradas pela bile e a bile também vai ser quebrada voltando para o fígado depois para poder fazer essa absorção dos nutrientes que é pego do quilo. Esses sucos eles são liberados de acordo com a passagem do alimento. Aqui a gente fala um pouco mais do duodeno, que ele liga os ductos, já foi comentado, mas ele liga os ductos para a ingestão dos sucos, tem função de absorção dos nutrientes e avisa a vesícula biliar e o pâncreas que tem alimento passando para que possa ser liberado esses sucos. No intestino grosso, ele é a última porção intestinal antes de liberar o bolo fecal. Ele é a parte mais grossa do intestino todo. Ele é mais grosso que o intestino delgado, porém ele é mais curto. Então, ao contrário do delgado, o delgado ele é fino e extenso. O intestino grosso ele é mais grosso, porém ele é bem mais curto. Ao seu final é onde fica o reto e o ânus, que é onde será liberada as fezes, e o intestino grosso é onde se encontram os apêndices também. E a musculatura dele não é lisa como no delgado. E foi isso a microaula. Muito obrigado pela atenção.